Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje, esse vídeo vai estar bem legal, que hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha história, que eu comecei a empreender, como eu virei cabeleireira, como eu não precisei fazer outras coisas que eu não gostava, ou que não me interessava, outros trabalhos, para me tornar uma cabeleireira de sucesso e também empreendedora. Se você gosta dos meus vídeos, gosta de temas como esse, o meu, você já pode se inscrever e me ajudar aí nos comentários e deixando também o seu like, que é muito importante. Bora para o vídeo. Bom, galerinha, para vocês, mulheres trans, eu acho que esse vídeo vai ajudar um pouco a dar uma abertura na mente de vocês, para as meninas que ficam um pouco mais perdidas e não conseguem ter uma direção de um lugar onde ela quer seguir, o que ela vai fazer. Bom, vou contar um pouquinho para vocês, meninas, da minha história e como eu tive a coragem de empreender e virar uma cabeleireira de sucesso aqui na minha cidade, né? E ter tudo que eu tenho hoje, não tenho assim tudo ainda que eu quero ter, mas o que eu já conquistei até hoje, graças a Deus, pra mim assim eu sou digna e é único, sabe? Então assim, só o fato de você já conquistar as suas coisas aos poucos, trabalhando, ralando, fazendo o teu sucesso acontecer, já é maravilhoso. E hoje eu vou contar aqui para vocês como aconteceu na minha vida e quais foram as minhas decisões, né? E quais foram os trajetos que eu segui para me poder me tornar uma cabeleireira e não precisar fazer um outro serviço que eu não gostava. Bom, aos meus 19 anos, aos meus 16, eu comecei como auxiliar. Eu vou resumir um pouquinho para vocês, porque não dá para falar muito também, porque o vídeo não pode ficar muito longo. Mas aos meus 16 anos, eu comecei como auxiliar. E aí, de cabeleireira, né? Mas antes disso, já com 13 anos de idade, eu já gostava de mexer com cabelo. Então, o que que eu fiz? Eu comprei meu primeiro secador e minha primeira chapinha e minha primeira maquininha de cortar cabelo com 13 anos de idade, tá? Por quê? Porque quando a pessoa ela já tem aquele gosto para fazer aquilo, fica mais fácil, a vida fica mais leve e aquilo nem se torna um trabalho, você não vê como trabalho. E consequência disso, o dinheiro vem. E vem com sucesso, por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta, então você acaba nem vendo aquilo como um trabalho, né? Então, aos 13 anos eu comprei esses equipamentos e eu já tinha isso que eu queria mexer com cabelo. Mas a gente sabe que é um pouco dificultoso para quem não tem muita condição. Eu não tinha muito recurso de estudo, né? Eu cresci sem pai, então eu tinha só minha mãe. Minha mãe era um pouco mais sossegada nessa parte, assim, ela era mais cuidava mais da casa. Então, nós crescemos, eu e meus irmãos, assim, tivemos que correr atrás de tudo, porque coitada, minha mãe ela não tinha condição, ela corria atrás de pôr comida dentro de casa, então não sobrava nem tempo, ela cuidando de 9 filhos, né? Então ela não tinha nem tempo para poder parar e correr atrás, né? A única coisa que ela assim, nos orientava muito era não largar dos estudos. Ela falava muito, ela nunca deixou nós fora da escola, porque ela sabia que depois daí nós ia crescer e cada um ia seguir sua vida e cada um, né, ia saber a direção que tomar. Até então, na escola sempre foi, mas outras situações, nós que tivemos que procurar, né, saber o que fazer, e eu me inspirava muito na minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma empreendedora, que assim, ela abria lojinha de roupa, ela abria salãozinho de cabelo, ela sempre estava se movimentando, ela não parava. Então, aquilo me fortaleceu bastante, né? Essa foi a forma dela mostrar o quanto ela foi guerreira e o quanto ela demonstrava, né, a força dela para nós. Embora ela não sentava muito para conversar com nós sobre isso, né, tipo, sobre empreender, porque minha mãe também era uma pessoa que ela veio da roça, ela veio, né, mas só pela força do que ela fazia, ela já inspirava nós, né, os filhos dela, que hoje, graças a Deus, é o que me trouxe até aqui. Foi pela força dela, uma mulher guerreira, batalhadora e maravilhosa. Então eu comecei aos 13, comprei minhas coisinhas. Com 16 aí eu comecei a fazer algumas coisas pelo bairro. Então eu coloquei uma placa no portão para fazer escova, chapinha por R$ 5 na época.
escova, eu já comecei a trabalhar, gente. Eu trabalhava já, as pessoas passavam e viam placa, eu já começava a trabalhar. E aí, aos meus 19 anos, eu comecei a trabalhar como auxiliar em salão. Aí eu fui me jogando. Por quê? Porque quando você já sabe o que você quer, você pega o gosto por aquilo, pode ser qualquer coisa, tá? Eu tô falando isso na minha área porque foi o que eu tive, né, que fazer porque eu gostava daquilo. Mas independente disso, você pode gostar de qualquer outra situação de trabalho e queira empreender. É só você criar coragem e começar a buscar conhecimento naquela área que você goste, porque sem conhecimento também não tem como você ir adiante, porque como que você vai exercer uma coisa que você não tem conhecimento e você não sabe o que você está fazendo, né? Então, eu comecei, primeiro passo, eu comecei a buscar conhecimento, né? Em algumas coisas relacionadas a salão. Eu comecei a pegar gosto, aí eu comecei a trabalhar num salão do primo meu, que eu não vejo ele há muito tempo já, mas é super, um gente super bacana. E ele me colocou no salão. Eu falei pra ele que eu queria trabalhar, ele me colocou no salão pra mim trabalhar com ele. Ele falou assim: ó, eu vou te ajudar, tá? Já que você quer mexer no cabelo, você vai começar limpando aqui, me ajuda a limpar, varrer o chão, fazer as coisas pra mim. E em troca disso eu vou te ensinar e eu te pago a tua passagem pra você ir e voltar. Sabe, ele me ajudava, comprava coisas pra mim comer e tal. E era o que ele podia fazer. Mas isso pra mim já era maravilhoso. Por quê? Porque eu já tinha aquele gosto, aquele, né, na veia, no sangue, assim, aquele gosto de mexer com o cabelo. Então eu falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou seguir. E aí eu comecei trabalhando com ele um pouco, aprendi algumas coisas, depois eu larguei, não fui mais. E assim eu fui indo. Aí fui começando a fazer sozinha e aprendendo sozinha. Aí fui pulando também de salão em salão. Aí cheguei aos meus 25 anos, 24 anos, por aí, 24. Eu já tinha um conhecimento sobre cabelo. Aí o que aconteceu? Minha irmã trabalhava numa escola de cabeleireira. Ela começou com salão e aí eu me inspirei nela também, porque ela começou a trabalhar e eu via toda a situação dela, né? Ela me contava a história dela e aquilo pra mim era muito interessante, sabe? E aí eu comecei, teve uma vez que eu tava trabalhando, eu vendia roupa numa lojinha de uma amiga minha, só que eu não tava feliz porque eu não tava ganhando, a loja era muito fraca, ela tava começando e eu falei, não é isso que eu quero. Eu ficava na frente da loja e tal. Eu gostava porque era uma opção de trabalho que eu podia fazer sem minha consciência ficar pesada. Mas não era aquilo que eu queria pra mim, porque eu não me sentia feliz, né? Eu me sentia aliviada de uma parte por ter um emprego, mas eu também não me sentia feliz porque além de eu não ganhar o que eu precisava, eu não estava mexendo com aquilo que eu gostava, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu saí da loja, minha irmã começou a dar aula nessa escola. Primeiro, minha irmã começou a trabalhar nesse salão aqui em Sorocaba, aqui perto. E aí ela começou, a dona de lá, elas pegaram muita amizade. Essa minha irmã pegou muita amizade. E aí elas começaram, a dona convidou ela para começar a dar aula, porque viu o trabalho dela no salão. Ela começou trabalhando primeiro no salão. E aí a dona convidou ela para ser professora da escola, porque a dona do salão tinha uma escola que era no fundo, uma escola bem grande, e o salão era na frente, na avenida que passava os carros. E aí a minha irmã foi trabalhar com essa moça, que é a dona do salão e dona também da escola. E aí eu sempre achei encantador. E eu comecei a fazer cabelo com a minha irmã. Aí eu fui morar para Sorocaba, né? Trabalhando, fazendo um bico, vendia isso, vendia aquilo, sabe? Fazia meus bicos. E aí eu comecei a fazer cabelo com essa minha irmã. Lá no salão, eu falava, irmã, eu quero fazer uma progressiva, tal. Ela vem aqui. E eu chegava lá, eu pagava tudo certinho, né? Porque eu não confundia as coisas, até porque era o trabalho dela. E o salão não podia gastar também, só porque ela é minha irmã, né? E aí eu pagava, tudo bonitinho lá. E eu ficava encantada, porque o salão era bonito, eu via a escola, eu via aquilo, e aquilo me encantava, sabe? De ver os alunos, as pessoas naquela escola, aquela situação de salão me deixava muito feliz, muito alegre. Eu falei, gente, é isso que eu quero, é isso que eu preciso na minha vida, é isso que me deixa feliz. Então, qual foi os primeiros passos que eu peguei daí por diante para me começar a empreender, né? Primeiro, eu comecei estudando com essa minha irmã, porque daí eu fiz o quê? Eu larguei dos bicos que eu fazia e falei, irmã, posso trabalhar com você?
te ajudar lá, fala pra dona se ela me dá uma oportunidade de trabalhar lá também com você no salão, se eu posso trabalhar, você vai me ensinando as coisas, porque minha irmã já mexia, nessa época ela era super fera, já cortava cabelo, mexia com mechas, com luzes, especialista em luzes, colorimetria, ela já tinha assim um trabalho maravilhoso. Por isso que a dona chamou ela para dar curso, porque ela sabia fazer tudo. Então, eu falei, eu tô do lado da pessoa certa, porque eu vou aprender tudo com a minha irmã. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Ela falou assim, não, eu conversei com a mulher, você pode vir e você vai começar me ajudando, Gabi, aqui, em troca disso, de você não precisa pagar o curso, porque aqui o curso é de um ano e pouquinho, né, e custa tanto, acho que na época era mil e poucos reais, quase 2.000, o valor total do curso para fazer. O período era 9 meses, um ano, uma coisa assim. E aí ela falou assim, ó, você não vai pagar o curso, só que daí em troca você me ajuda, tá? É a proposta que eu consegui para você. Você aceita? Aí eu falei assim, claro, com certeza, eu aceito, porque eu gostava, né, de mexer no cabelo. E então o que que aconteceu? Eu vi uma grande oportunidade onde eu podia começar a minha carreira nessa área de cabelo para mim alavancar, né? Então, não tem como você cruzar um caminho sem antes, né, estudar, né? Não tem como você fazer uma trajetória se você não entender. Então, aquele primeiro é maravilhoso porque eu ia estar trabalhando do lado da minha irmã era professora, eu não ia ter aquelas coisinhas, sabe, que às vezes você não conhece, eu era muito tímida também, e aí eu ficava assim, ai, graças a Deus, porque minha irmã é maravilhosa comigo, né? Minha amiga, minha irmã, ela vai me ensinar com muito amor e carinho, como ela ensina todo mundo. E né? Então pra mim vai ser maravilhoso trabalhar do lado dela. E aí na hora eu topei. Vi essa oportunidade de trabalho, aprendi bastante coisa, ela começou a me ensinar muito. E daí por diante essa paixão ficou e nunca mais saiu de dentro de mim. Ficou assim, cresceu cada vez mais. Cheguei, aí o tempo passou, eu trabalhei um tempo com ela, ajudei lá no salão, aprendi bastante coisa. E aí foi quando eu falei, eu acho que agora, né, nessa época ainda não estava totalmente pronta, mas eu já tinha na minha mente que eu queria empreender, eu queria ser dona do meu negócio, que eu queria trabalhar para mim. Só que antes eu ia precisar cruzar esse caminho com pessoas, que eu ia precisar conhecer, né, ter conhecimento, ter estudo, né? E aquele ditado, quem não senta para estudar, não levanta para receber. Então, você que tem uma decisão em querer empreender, fazer o seu próprio negócio, estuda, senta, não tenha preguiça de aprender. Hoje, até hoje, eu estudo, pessoal, até hoje eu estudo na minha área de cabelo. Hoje eu sou formada, né? Eu sou especialista em mechas, também colorimetria, tudo que envolve química, né? Eu tenho um conhecimento grande disso. Então eu faço tudo no salão, mas para isso eu precisei buscar bastante conhecimento e até hoje, tá? Eu estudo ainda muita coisa, porque nem todo mundo, gente, sabe tudo. Não adianta a pessoa falar assim, ai, colocar o peito na frente e falar assim, eu sei de tudo, porque não sabe, né? Nem o doutor Aurélio, né, do dicionário português brasileiro, morreu sem saber tudo, né? Então, quem somos nós, né? Ele que era inteligente, que escreveu o diário, né? O dicionário, quem somos nós, né? Que não chega nem ao ponto dele. Então, a gente precisa ter conhecimento, precisa estudar. Então, um dia a gente vai partir dessa terra, a gente nunca vai saber tudo, porque a gente não sabe nada, a gente sabe só um pouquinho da vida. A gente não sabe tudo na vida, então a gente não é nada. Ao ponto de a gente chegar e falar, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, ninguém nunca vai saber tudo. Nós sempre estamos em constante evolução, em aprender. Hoje eu sei um pouco nessa área. Claro, eu domino a situação do salão, das mechas, das cores, das químicas, alisamentos, cortes, mas eu nunca sei tudo. Sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter lançamento novo, um aprendizado novo, uma técnica nova, uma cor nova. Todo ano eles lançam coloração nova, marca nova, química nova, cortes, tendência, praticidade. Então, como você sabe disso? Você nunca sabe, porque todo ano sempre vai ter coisa nova, então a gente nunca sabe tudo.
Então, eu comecei a buscar conhecimento, né, na minha área, depois que eu estudei um pouco com a minha irmã. Passou um tempo também, eu fiz um outro curso em outra escola, porque essa escola dessa moça, ela parou, teve um problema, eu não lembro o que que era, e eu só sei que ela entregou o salão, ela não quis mais mexer com o salão, e ficou um tempo só com a escola, e aí também ela fechou, depois de um tempo, a escola. Né? Depois de anos que ela estava, ela formou muitos alunos, ela fechou a escola. Então, minha irmã também foi para São Paulo, teve que sair, seguir a vida dela. E aí eu tive que estudar, depois de um tempo, eu voltei a estudar em outra escola. Aí eu concluí um ano na outra escola. E aí terminei de estudar, porque eu sempre quis estudar, eu sempre achei gostoso de estudar, sempre fui correndo atrás de buscar conhecimento. Então, eu estudei nessa escola, terminei, peguei meus diplomas, porque eu falei, quando eu comecei a trabalhar em salão grande, eu preciso ter meu diploma. Naquela época, hoje já não exigem mais. É raro os salões que vão pedir diploma, né? Hoje em dia, as pessoas já são prática e direta, né? Elas fazem você fazer um teste lá e fica de olho, a pessoa domina aquilo no assunto, ela é cabeleireira, a pessoa já contrata. Hoje é assim. Pelo menos comigo, nos salões que eu trabalhei, o teste, ninguém nem pediu diploma, tá? O que vale é o conhecimento do que nós estamos vendo ali na hora, né? Faz um teste, corta um cabelo, faz uma mecha, a pessoa entende do assunto, então contrata. É assim que funciona. E tem pessoas que entram como auxiliar, né? O dono, o gerente contrata como auxiliar de um cabeleireiro que já entende do assunto lá. E aí aquele auxiliar vai pegando a forma, trabalhando com aquele cabeleireiro que já entende, e aí ele vai captando, né, aquilo para ele poder levar para sua vida o que ele aprendeu ali com aquele cabeleireiro e ele se tornar um grande cabeleireiro depois, né? Alguns preferem trabalhar de auxiliar, não quer compromisso com responsabilidade. Eu não quero ter responsabilidade de aluguel, de gastar, então eu quero ser só um auxiliar lá dentro daquele salão, porque eu ganho bem, eu tô bem assim. Já tem gente que, igual no meu caso, eu comecei como auxiliar sabendo que eu ia aprender, porque eu queria me tornar uma cabeleireira e trabalhar depois com as minhas próprias pernas. Então, o conhecimento, o primeiro passo, é fundamental para quem está começando agora e quer empreender. E foi quando eu comecei a descobrir que quanto mais eu aprendia, mais que eu sentava para estudar. E quando eu falo para sentar para estudar, meninas, não é só você estudar numa escola, tá? Você pode estar aprendendo dentro da sua casa. Hoje tem muitas aulas aqui no YouTube, tem em várias redes, né? De redes aí, vizinhas, que você pode assistir gratuitamente aulas que muitos profissionais dão de graça para pessoas aprender. Eu digo, na minha área tem bastante situações que pode aprender, não é só na minha área, também como qualquer outra, como você vender, ser um bom vendedor, tem várias pessoas ensinando aqui no YouTube gratuitamente. Então, não é desculpa para quem quer começar a empreender e fala, eu não tenho dinheiro para estudar, mas você pode buscar conhecimento de graça. Quantas vezes, até hoje, eu aqui dentro da plataforma, eu venho aqui, sigo alguns cabeleireiros famosos aí, né? Eu não vou citar nome, mas eu sigo vários que são minha inspiração e que eu vou ali no YouTube, eu vejo o conteúdo deles, acho maravilhoso, fico 2 horas, 3 horas vendo o curso, estudando, vendo o que eles fazem, né, qual coisa interessante, porque tudo que for interessante você vai captar para você e aquilo vai servir na sua trajetória, né, ao longo da sua trajetória, você vai se lembrar de tudo que você viu e que você estudou, porque o seu cérebro vai guardar tudo aquilo que foi de bom que você viu. Então, estudo em primeiro lugar e depois também muita coragem, gente, porque precisa ter coragem. Então, não adianta você ter um gosto de querer empreender e não ter a coragem, porque a coragem tem que vir primeiro, né? A coragem, você primeiro tem, você já tem aquele gosto que você já, né? Igual no meu caso, era desde praticamente de adolescente que eu peguei, né? Esse gosto por cabelo, essa paixão. Então isso já vinha me acompanhando antes, eu já tinha isso. Então, fora isso, qual é o primeiro passo para mim começar a empreender, né? Qual é o primeiro passo? Era o quê? O que faltava para mim? Eu já tinha gosto, né? Que era aquela paixão para trabalhar, que é maravilhoso.
já tinha um pouco de conhecimento. O que está faltando? Coragem. Por quê? Porque no mundo de hoje a gente sabe que ninguém vai estender a mão, vai chegar assim pra você e tá tudo de mão beijada, tá? Você vai chegar ali e você vai ter tudo de mão beijada. Não, né? Então você tem que ter coragem o suficiente de você, né, ter a decisão de ter a coragem para abrir um negócio e seguir em frente com aquilo. Porque muitas pessoas têm conhecimento, mas no meio do caminho falam assim, ai, será que vai dar certo isso? Gente, quando eu decido fazer uma coisa, eu nem fico pensando, será que vai dar? Eu já vou na certeza que vai dar certo. Porque se você for uma pessoa que você ficar, será, as coisas vão acabar não dando certo ou até andando mais para trás, né? Tirando a coragem que você está tendo. Porque você não pode chegar num lugar, num determinado lugar onde você quer chegar, que é um objetivo seu, seja abrir uma loja de roupa, um mercadinho, qualquer coisa, né? Você precisa ter a coragem de manter aquela postura e falar, não, eu vou abrir, né? Por mais dificuldades que eu passar, eu vou ser dona do meu negócio. Então, depois de todo o conhecimento, você precisa da coragem, porque muita gente tem o conhecimento, mas não tem a coragem e acaba ficando, né? Ela se retrai e ela fica ali parada, estacionada na zona de conforto. Tipo, eu tô trabalhando como CLT, mas eu estudei para isso, para outra coisa, e eu não tenho coragem de chegar e abrir. Eu não tenho coragem. Então, se você não tem coragem, você nem vá. Porque empreender é para quem tem coragem, é para quem tem força, determinação, porque vai ter fases da sua vida que vai estar difícil, que você, nem todo mundo vai querer te acompanhar, nem todo mundo vai querer ir comprar na tua loja, né? Que seja online, que seja loja física. Vai ter pessoas que não é todo mundo que vai estender a mão. Muitas pessoas vão sentir inveja, olho gordo, e você tem que ter coragem para manter isso. Então, depois de todo o conhecimento, o que você precisa, primeiramente, é a coragem. Porque você tendo coragem, você chega aonde você quer. Pode não chegar de imediato, né? Como a gente quer, às vezes a gente quer uma coisa muito rápida, mas se você tiver paciência ali, entender que o empreendimento é um assunto que você vai plantando aos poucos e vai captando o cliente, e os clientes vão entrando ali na tua vida, na tua loja, né? E vão entendendo ali, vão gostando, e você vai fazendo parte disso, você vai vendo que os clientes estão gostando, estão comprando, e aí você vai seguindo e vai aos poucos captando o cliente para tua loja e vai moldando o teu comércio, né? E depois disso, quando você pega isso, que você tem essa coragem, essa força, aí você expande. Por quê? Porque depois que você tem conhecimento e tem coragem, aí ninguém tira isso de você. Porque você precisa ter coragem para levantar da sua cama, sair da sua casa e abrir teu comércio, né? Então, são poucas pessoas que têm hoje a capacidade e a coragem de chegar e falar, não, ela tem dinheiro, a pessoa tem dinheiro, ela tem conhecimento, mas ela não tem coragem, ela tem um medo de abrir. E se eu não conseguir vender nada, o que vai acontecer? Então, nem abra, tem que abrir já com aquela força, com aquela coragem. Não, eu vou, e se não der certo ali, era porque algum aprendizado, alguma coisa, a vida quis me mostrar, Deus quis me mostrar alguma coisa que não era para ser, mas eu não vou desistir. Então, um bom empreendedor não desiste fácil, porque pode cair, vai ter altos e baixos, tá? Não é fácil, assim, vai chegar e já vai ter sucesso. Mas vai ter os empecilhos, vai ter coisas no meio do caminho. Só que você tendo força e coragem para seguir em frente, você vai um dia chegar onde você quer. Você só precisa ter a sua coragem. E foi o que eu fiz. Eu tendo a coragem, eu abri já 4 salões e eu caí assim, vamos dizer que eu fechei, né? Caí 4 vezes já. Por quê? Porque nos 4 salões que eu tava, que eu comecei alugando, o primeiro eu fiquei por um tempo e depois eu fechei, só que eu não fechei ali para parar, eu fechei para ir para outro lugar. Então, eu saí de um lugar e só que quando eu saí desse lugar, eu saí porque já o ponto já não estava legal para mim, eu já não estava tendo o retorno que eu precisava. Então, para mim, aquilo foi um pouquinho meio desanimador, sabe? Numa situação que eu tava. E de repente o comércio começou a ficar mais parado, né? E eu fiquei meio sem entender o que estava acontecendo.
E aí eu falei, não, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Então vamos dizer que ali eu desisti daquele ponto, né? Fechei, mas eu não fiquei parado. Então eu fui para outro lugar. Não foi praticamente que eu caí, né? Foi que eu desisti do ponto. E aí eu desisti de um para começar em outro. Eu fechei um ciclo para começar em outro, comecei em outro, fiquei por um ano. Também a situação apertou. E aí foi quando mais uma vez eu caí ali nesse ponto, não quis ficar mais, desisti, né? Quando eu falo cair, a gente desistir do ponto. E aí eu falei, não, agora eu dei um tempo. Aí eu fui para Sorocaba, tentei lá, né, me recuperar, me erguer, só que não deu certo, não era para ser lá também, não cheguei nem a abrir lá, eu fiquei 2 meses lá. E depois eu voltei, retornei e abri aqui, que é hoje que eu estou. Então, assim, foram 4 vezes que eu abri e mesmo assim eu nunca desisti. Sempre que acontece alguma coisa, eu vou lá, dou um jeito e sempre tô ali mantendo o meu nível de pensamento para nunca eu me decair assim ao ponto de falar, não, eu não quero mais, eu desisto, nunca. E aí eu comecei, gente, a estudar mais, eu comecei a buscar mais conhecimento na área de empreendedor. É, comecei também a me dedicar mais ao estudo, né? Porque como a gente precisa de muito conhecimento, você precisa também de tempo, igual eu falei, quem não senta para estudar, não levanta para receber. Então eu passei esse processo até hoje, estou estudando. E assim, a minha vida mudou bastante depois de um tempo que eu peguei mais conhecimento sobre o empreendimento, sobre salão. E eu comecei a estudar mais sobre isso. Então é muito importante que você que está começando agora, ou seja, vendendo roupa, vendendo maquiagem, vai abrir loja online, física, não importa onde você vai. Nós estamos falando de empreender. Se você já tem essa coragem, que é o suficiente, que já basta, aí é você não desistir também nos primeiros obstáculos que virem na sua vida, porque vai ter momentos que a loja não vai vender, vai ter momentos que você vai ter que ter inteligência para fazer promoção, qual vai ser o momento certo de você captar cliente, sair atrás de cliente, tem que ter disposição para entregar panfleto, tem que ter disposição para sair divulgar, tem que ter disposição para largar o celular e não ficar vendo besteira e começar a investir no seu marketing. Porque uma das coisas que eu faço, o meu negócio dar certo, é o marketing digital. E eu não pago para estar fazendo. Eu mesma fico, porque eu tenho tempo para isso. Então, como eu tenho cliente por agenda, eu também tenho tempo para poder trabalhar no meu marketing. Então, por enquanto, eu não estou pagando ninguém para mexer no meu marketing. Eu mesma vou lá e eu faço tudo orgânico, tá? Qual é o orgânico? É quando você não paga. Uma hora ou outra, assim, às vezes eu pago um tráfego ali do outro app, né? Pra poder anunciar pra mim. E é coisa mínima também. Tipo, eu coloco ali 3, 4 dias, uma semana, deixo rodando lá, capto um pouco de cliente e volto. E depois eu faço o orgânico, que eu mesma entro ali nas feiras de grupos da cidade e regiões e pego todo aquele grupo e começo a postar todos os dias. Então eu tenho ali uma meta de postar nos grupos gratuitamente. Então eu pego meu panfleto, eu faço lá a minha, vamos pôr uma aqui, uma das minhas propagandas que eu faço orgânica. Eu coloco lá um panfleto, né? Escrito lá, mechas, promoção de mechas a partir de tanto. E é um combo assim, vem assim, assim, assim. Estou localizado em tal lugar, endereço, todo. Fiz o banho online, mando para todos os grupos das cidades, das regiões. Eu começo a mandar. Você precisa ter tempo, claro, e paciência também. Mas, gente, eu tenho retorno e eu tô vendo as coisas acontecerem. Então, pra mim ainda é até mais seguro, porque eu não tô pagando ninguém assim, tô lá um dinheiro, faça isso pra mim. Entendeu? Eu tô fazendo uma coisa que eu estou colocando meu dedo ali, tô fazendo e tô fazendo o meu comércio girar por causa de mim. Então, se você não estiver ali dentro também do seu comércio, fazendo ele girar, ele se movimentar, tem que ter pessoas de confiança, uma empresa de confiança que possa fazer um marketing para você e possa cuidar disso para você. Mas se você tiver um conhecimento sobre o marketing, é melhor, porque você vai estar trabalhando em cima da sua própria empresa, você vai estar administrando o seu próprio negócio.
E com isso, hoje, graças a Deus, eu cresci bastante. Eu agradeço muito a Deus pelo conhecimento que Ele me dá. A cada dia eu busco mais conhecimento, a cada dia eu busco mais evolução. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou como qualquer pessoa, como você, como qualquer outra pessoa. Tive o meu começo, tô começando para muita coisa nova na minha vida. Eu amo recomeçar uma vida assim, quando você precisa recomeçar, quando você precisa fechar ciclos, abrir ciclos. Então, eu sempre fui essa mulher corajosa de não me importar se eu precisar fechar um ciclo e abrir outro, começar outro, sabe? Então, assim, essa determinação, essa coragem vai te ajudar muito a chegar onde você quer chegar, né? E hoje eu mostrei para você aqui aonde eu cheguei, que não é o lugar onde eu ainda, né, sonho em chegar, mas só de eu ter chegado aqui já é um grande passo. Eu agradeço muito a Deus, porque essa determinação, essa coragem precisa ter para você continuar empreendendo. Você precisa ter coragem, fé, determinação e, acima de tudo, muita humildade, muita fé em Deus, porque sem Deus a gente não somos nada. Eu sempre coloco Deus em tudo que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer na minha vida, no meu salão, em tudo, eu oro para Deus abençoar sempre a minha vida, o meu lar, para Deus abençoar as clientes, para cada cliente que sentar na minha cadeira, que a vida dela seja transformada, não só por fora, né, como aparência, mas que a vida dela seja transformada por dentro, que através das minhas mãos, que Deus ungiu, que possa também ajudar ela por dentro também, a alma dela, e ajudar ela por fora com a autoestima dela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam da minha história e o que vocês acharam sobre empreender, né? Que é o tema de hoje. O que vocês acharam? Comenta aí se você é um empreendedor, qual foi a sua história. Quero saber. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!